Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Folha Talks. E o nosso convidado de hoje é o candidato ao Senado, Joey Vale. Seja muito bem-vindo, candidato. Seja muito bem-vindo, Joe. Agradecido e parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo com o Folha Talks. Joe, a nossa primeira pergunta é: por que em 2022 você decidiu sair como candidato ao Senado? Bom, primeiro eu saí da política, fui deputado 2 vezes, estive como deputado 2 vezes, e a época que eu saí da política, as pessoas não estavam tão polarizadas, né? Eu fui presidente da Câmara, existiu todo um trabalho e eu tive que voltar para a minha vida privada, pessoal, para cuidar da minha família e para cuidar da Fazenda Malunga, onde eu vivo, onde eu tiro o meu sustento, né? E eu tinha já feito durante 12 anos, porque eu fui primeiro suplente na outra, uma jornada na política que para mim eu tinha cumprido uma missão, né? Eu saí e agora quando a gente volta com essa polarização, né, vendo todo esse problema e a gente recebendo um chamado de fazer muito mais do que nós fizemos, nós temos 71 leis na Câmara, leis extremamente trabalhadas com a população, nós não fizemos nenhuma lei do nada, todas as nossas leis teve audiência pública, seminário, grupo de trabalho, projeto de lei e depois a aprovação e depois a sanção pelo Executivo. Leis importantes como a questão das mudanças climáticas, né? A alimentação escolar saudável, né, que a gente fez, que proíbe as bebidas açucaradas e as frituras nas escolas. A gente trabalhou a lei do banco de alimentos, que hoje tem 70 mil pessoas se alimentando com comida que era desperdiçada, que era boa e desperdiçada. Hoje existe um local na Ceasa onde essas pessoas depositam, por isso chama banco, né? Só que em vez de dinheiro deposita alimento e as entidades estruturadas vão lá e retiram para as pessoas que mais necessitam, né? Os agricultores familiares também trabalham com isso. E a gente botou um processo lá de que fosse os agricultores familiares pudessem trabalhar de forma orgânica para mandar comida orgânica para as pessoas, né? E isso está acontecendo, tem um trabalho, eu mexo com isso, eu dou aula disso, ajudo as pessoas nessa área, né? Mas na época a gente tinha todo o processo da Emater e tal para isso acontecer e a gente não foi candidato. E vendo todo esse cenário do Brasil, precisando de ajuda, com toda a experiência que a gente tem, e eu recebi isso, eu aprendi isso, eu recebi isso de forma pública, né? Eu acho que isso me puxa para isso, sabe? Como uma obrigação, porque a gente é muito vocacionado nesse processo, né? Então eu não estava dormindo direito, falando, poxa, estou vendo tudo isso aí, estou reclamando, eu podia estar aí fazendo e não estou, então eu vou voltar. Vou colocar meu nome à disposição das pessoas para elas terem uma escolha, né? Você tem as polarizações, eu sou uma pessoa que vai estar sempre no centro, eu quero ser um senador de Brasília, não de partidos, né? Mas um senador de Brasília que vai ajudar quem estiver ajudando o Brasil e Brasília, independente do colorário, né? Essa questão hoje de direita e esquerda, da forma como está aí, eu acho que a gente tem que seguir em frente e olhar por Brasília e transformar a vida das pessoas com a política, fazendo a boa política, que é para isso que a política serve, né? No meu entendimento. Agora, isso a gente já realizou durante os 2 mandatos, então está muito fácil, né? A gente fala que as pessoas podem ver, olhar, bota o nome no Google, dá uma googada lá no nome, que as pessoas vão ver tudo que nós fizemos, né? É muito transparente, né? Os 2 mandatos que eu fui, eu estava sempre entre os 3 primeiros deputados com maior intensidade de transparência no mandato, por todas essas ONGs que faziam ranqueavam os deputados. A gente estava sempre entre os 3 mais transparentes. Então, nossa vida é completamente aberta a todos os nossos projetos. E eu tive uma coisa, como eu gosto muito de gestão, eu manualizei o mandato todo, né? O mandato está todo escrito e descrito, com organograma, a gente buscou fazer ISO 9001 no mandato, então eu tenho custo de tudo, porque eu tinha muita coisa para falar para as pessoas. Todo final de ano, nos 8 anos que eu fiquei na Câmara, eu fiz uma prestação de conta do mandato com um auditório cheio, onde a gente mostrou tudo que a gente fez, e isso está tudo documentado, porque é muito importante que as pessoas saibam, o cidadão quando vota, que acompanhe o seu deputado e que saiba efetivamente o que ele está fazendo. Essa é sempre uma preocupação minha que eu estou levando para o Senado. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ligada, amiga do Regufe, que para mim é um político muito coerente, né? E eu tenho construído, na Câmara Distrital, por exemplo, eu não usava a verba indenizatória. Quando eu fui presidente, eu busquei
diminuir ou acabar com a verba indenizatória. Foi o único presidente que conseguiu diminuir a verba indenizatória, diminuindo 30%, né? A gente não usou, nem vai usar no Senado, né? Aposentadoria nem pensar, né? Então a gente já vai abrir mão da aposentadoria, que é um absurdo, né? Você sair, ficar 8 anos no Senado, já sair com uma aposentadoria e os cidadãos brasileiros buscando se aposentar com 35 anos e aqueles do campo que nem têm direito à aposentadoria. Como um plano de saúde vitalício. Você imagine, você entrar no Senado, ter o seu plano de saúde e depois que você sair, toda a sua família, para o resto da vida ter plano de saúde. Isso a gente já abre mão e acho que isso tinha que acabar. Não é uma coisa correta com o cidadão, né? Então, assim, são coisas mínimas, piso para a gente poder subir, mas todos os projetos vêm logo depois em seguida. Então, eu quero ser senador porque eu tenho um projeto muito bacana para essa cidade. O Senado é a casa da federação, por isso, federação que eu digo dos estados, é a representação estadual. Se você for ver, tem 3 senadores por cada estado, independente do tamanho do estado. E como deputado federal, no deputado federal depende do número de cidadãos do estado. Então você tem estados com mais deputados, com menos dependendo. Então a Câmara Federal liga-se nas pessoas, né? O Senado no estado. Então a ideia de você ter um Distrito Federal, e aí é o Senado que faz isso, como um exemplo para o Brasil, e mais do que isso, o meu sonho é que o Brasil seja a capital da América Latina, sabe? A gente tem uma condição maravilhosa de que isso aconteça, e é no Senado que a gente pode fazer isso. É o mandato de senador que tem a condição de trazer os grandes recursos, de fazer todo um trabalho com a cabeça no Brasil, mas com o pé no Distrito Federal. Eu tenho um perfil de articulação muito grande, né? Tanto que eu fui presidente da Câmara, ganhei, na época, a minha eleição foi contra o governador aqui, a gente ganhou mesmo por causa da articulação mesmo, da capacidade de conversar e da confiança que as pessoas têm na gente. E é isso que a gente quer fazer, por isso eu estou me dedicando a uma campanha ao Senado. Bem, como o senhor citou há pouco, você foi presidente da Câmara, né? Foi também deputado distrital. E nós queríamos saber se você acredita que essa sua experiência possa contribuir no seu mandato no Senado. Completo. Eu acho que nós temos uma fila na política, sabe? Eu acho que para você fazer uma boa senatória, para você ser um bom senador, é importante você ter passado pela Câmara Distrital, que é, vamos dizer assim, a escola onde você tem o contato direto com o povo, com as pessoas de Brasília. Brasília não tem vereança, não tem vereador, né? Então, o deputado distrital aqui faz o papel do deputado estadual e do vereador ao mesmo tempo. Só que, como a gente tem um contato direto com as pessoas, esse contato é um contato de vereador. A gente vai nos bairros, a gente vai nas casas, a gente tem um contato direto, a Câmara está aberta, é perto, né? Você é diferente, por exemplo, na Bahia, você tem uma Assembleia Legislativa em Salvador, mas você tem estados a 500 quilômetros, cidades, municípios a 500 quilômetros. Aqui não, aqui tudo pertinho. Então a Câmara está aberta o tempo todo, a gente tem um contato direto e ter esse contato com Brasília, cada cantinho que precisa da gente, porque eu fui um deputado que andou muito, que fui nos hospitais, que fiz planejamento estratégico em região administrativa, conheci a máquina do governo aqui, né? Depois fui presidente da Câmara, conheci mais ainda a questão orçamentária da cidade. Eu acho que isso é quase que um pré-requisito para a gente ir para o Senado. Joe, no cenário atual da corrida para o Senado, nós temos 2 candidaturas que estão liderando, que é a de Damares Alves e de Flávia Arruda. Eu queria que você analisasse esses 2 nomes e falasse como que a sua campanha pode diminuir a disparidade em relação a elas. Não, eu acho que o que nós estamos fazendo, nós estamos mostrando um currículo, né? A experiência. Quando você vai contratar uma pessoa, você tem algumas formas de você achar a pessoa para aquele lugar. Uma recomendação. Um amigo seu ou uma pessoa que fala com você, olha, eu recomendo porque ele tem experiência, contrate ele, tal. Outra é olhar o currículo. Você vai lá no LinkedIn, né? E ver lá o currículo. Ah, legal, esse cara tem experiência mesmo. Deixa eu trazer ele para um período nosso de trabalho. A outra é você olhar a vida pregressa dele em termos de caráter, né? Que eu acho que é uma coisa extremamente importante também. Eu estou colocando essas 3 coisas de uma forma muito transparente para as pessoas poderem escolher e falando para todo mundo, gente, eu quero ser para isso, né? Essa é a nossa lógica. Então, assim, de eu ter sido deputado distrital, de eu ter a experiência de ter sido presidente da Câmara, de eu ter sido secretário de Estado em Brasília, né? Eu fui secretário de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, né? Trabalho, então uma coisa que
te dá uma visão de sociedade impressionante, né? Porque são as pessoas que mais precisam que a gente atende, os CRAS, os CREAS, os NAFABDs, os CEANs. Eu fui secretário da Mulher aqui, né? Então ver essa questão toda ligada ao equipamento público que você tem disponível e o que precisa, as dores do Estado e as dores da sociedade quando existe um feminicídio, quando essa taxa de feminicídio é enorme no nosso país, essa questão toda a gente tem uma experiência muito grande. Eu fui secretário nacional, conheço a esplanada dos ministérios toda, então estou mostrando isso para as pessoas. Estou aqui há mais de 50 anos, né? Sou empresário também da área de produção de alimentos, então eu acredito que eu conheço a máquina pública, eu conheço a gestão pública, eu conheço a dor do pequeno microempresário que eu sou aqui em Brasília, médio empresário, conheço a cidade, então eu acho que essa é uma condição de mostrar para as pessoas e eu estou mostrando. Hoje nós temos equipamento, ferramentas, etc., que permitem você viralizar informações e isso é uma questão que eu estou fazendo. É claro que a democracia é assim, né? Cada um tem a sua vontade, cada um tem sua escolha e deve ser assim. Mas eu acho que eu tenho as credenciais, tenho a questão da experiência, tenho a condição, o projeto, a maturidade para ser o melhor candidato ao Senado aqui no Distrito Federal. Por isso eu estou colocando e é uma escolha. Tem, como você falou, as duas candidatas que estão na frente nas pesquisas há muito tempo. Tem uma que já foi ministra, mas é de fora, né? Está vindo para cá, meio que mudou o título na última hora, veio para cá, mas assim, é uma questão da política. Né? A gente vai colocar e que a população escolha o que ele achar melhor. O que eu estou apresentando, o que eu vou fazer, o nível de compromisso que eu tenho, o nível de confiança que as pessoas têm, toda a avaliação que foi feita de 2 mandatos a distrital, de secretário de Estado, secretário nacional e de empresário na área privada aqui no Distrito Federal. Mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa, acho que outra problemática evidente, não só aqui no DF, mas no Brasil, no mundo todo, é o descaso com o meio ambiente. E aí, pensando nisso, eu gostaria que você falasse se há alguma proposta para atuar na conservação do cerrado. Muitas, né? Primeiro porque eu sou um agricultor orgânico, né? Há 35 anos, então eu sou um engenheiro florestal, que me formei justamente nesta área. Trabalho com isso na prática. A Fazenda Malunga hoje é uma referência na América Latina inteira de como produzir preservando, né? Sem usar agrotóxicos, sem usar adubo químico, fazendo todo o trabalho de equilíbrio. Eu faço isso, vivo isso, né? Trabalho com produtos orgânicos já há 30 e poucos anos, participei de todas as normatizações, então a gente sabe de tudo isso. Agora mesmo nós estamos com um trabalho que precisa ser feito, que é a lei dos bioinsumos, né? De insumos biológicos, que precisa passar no Senado, está no Senado, né? Que tem as grandes indústrias pressionando para não deixar os produtores poderem produzir seus próprios bioinsumos nas suas fazendas de forma independente. Isso é uma coisa que a gente vai fazer, claro, né? Tem uma lei que está também no Senado, que está no Congresso, que o pessoal chama de lei do veneno, lei dos agrotóxicos, que também está lá, que eu vou atuar fortemente para que a gente possa ter responsabilidade nessa questão de liberação de venenos aqui no Brasil, né? Que não há necessidade, mas tem que ter responsabilidade nesse processo, né? Então não dá para ser assim, né? E a outra questão do cerrado é que a gente tem uma condição hoje, se fala muito de Amazônia, queimar a Amazônia, mas e o cerrado, esse bioma? E nós, enquanto secretários, nós criamos aqui, tivemos a oportunidade de trazer para Brasília, e hoje existe lá no Instituto Federal de Planaltina, uma unidade de formação de agroecólogos. É uma escola de agroecologia que forma agroecólogos todo o ano. E isso foi um trabalho que nós fizemos, enquanto eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia na FINEP, nós fizemos, trouxemos para cá e já tem um agroecólogo que trabalhou comigo na fazenda, né, que estão formados nessa questão da preservação com produção. O cerrado, no caso esse Instituto de Agroecologia aqui é do cerrado, né, uma coisa específica, bioma cerrado, tem outros em outros biomas, porque na época a gente fez uma proposta de criar um instituto de agroecologia em cada bioma, né, para que fosse a referência de lá saísse o conhecimento, transbordasse o conhecimento para os outros institutos federais que formariam tecnólogos, né, para já trabalhar. O tecnólogo é um curso superior, mas de curta duração, ligado à questão da cadeia produtiva local.
E como a gente não tinha um mercado crescente de agricultura orgânica, de certificadoras e etc. E eu não tinha um curso relacionado a isso, a gente fez uma gestão para que esses cursos acontecessem. E, logicamente, eu, como sendo de Brasília, naquele momento, o primeiro foi aqui no Distrito Federal, porque eu sabia que eu estava perto, que eu podia ajudar, que podia fazer a coisa acontecer de uma forma mais rápida. Então, eu acho que o nosso papel no Senado, enquanto articulador, enquanto senador, é também trazer as coisas para o Distrito Federal, sabe? É beneficiar no sentido de dar prioridade à capital da República para que a gente faça e volte a ser o exemplo para o país inteiro. Johnny, como você falou, você, além de político, é empresário de grande sucesso. Como que essa outra experiência vai te ajudar caso seja eleito para o Senado Federal? Essa é uma coisa fantástica, porque eu sei todas as dores que a gente tem no setor produtivo, né? Eu sinto essas dores. E como a regulamentação, impostos, um monte de coisa passa no Senado, eu vou poder trabalhar com conhecimento de causa para a gente cuidar do setor produtivo brasileiro. Nós estamos num país que vive do setor produtivo, dos impostos, mas a gente não cuida das pessoas que geram a riqueza inicial, que é o setor produtivo. Porque a gente fica muito vendo as grandes empresas, mas a gente enquanto tem 5, 10, 20 grandes empresas, nós temos milhões de pequenas e microempresas, que é realmente quem faz essa coisa do emprego, algo que emprega uma pessoa, que emprega 2 pessoas. Não, que emprega milhares são poucas, mas que emprega 1, 2 são milhões. Então a gente tem que cuidar desse substrato, cuidar das microempresas, cuidar do empreendedorismo, fazer que os nossos jovens queiram ser empreendedores, não servidores públicos. Servidor público é importante, é quem toca a política de Estado, mas não vai crescer, é finito, é um número finito. O que cresce, que aumenta de emprego, que vai ter espaço para quem se forma hoje, para quem está estudando e vai sair para o trabalho, é o empreendedorismo, é o empreendedor, são as startups, né? A gente está falando de criar um modelo de um oceano azul para as startups aqui no Distrito Federal, para a gente ser meio que o Vale do Silício, sabe uma coisa assim? Não estou falando Vale do Silício em termos de... estou falando como simbolicamente falando. Por exemplo, Brasília tem uma capacidade enorme de ser uma Broadway brasileira, né? E o nosso Teatro Nacional está fechado. Então a minha proposta, primeira coisa que eu vou fazer, botar dinheiro para reformar o teatro. Eu vou arrumar dinheiro no Senado, no Congresso, para reformar o teatro. E no Teatro Nacional, a gente ter escolas de teatro e ter espetáculos gratuitos. A gente está com o metrô que chega ali, então para a gente ter toda a Brasília e o entorno, que é muito importante, o entorno é um lugar que vive de Brasília. Todo mundo vindo para cá, com o metrô gratuito aos finais de semana e com espetáculos gratuitos no teatro, para a gente botar a cultura na cabeça do jovem, sabe? A economia criativa, não essa coisa da cultura ainda um preconceito. A cultura é economia criativa, é recurso, é dinheiro, é renda, sabe? Você tem condição de ser profissional, você tem condição de ser profissional. Eu trabalhei uma lei aqui em Brasília muito legal, chamada Lei das Vilas Culturais, que são os territórios de economia criativa em todo o Distrito Federal, Gama, Braslândia, em todos os lugares, né? Essa lei está aí, nós fizemos, para que o Estado, que é o executivo, né, os 3 poderes, lembra os 3 poderes da democracia, né? Executivo, legislativo e judiciário, né? Então o legislativo tem... ele é importante, mas ele é baseado num tripé, né? Que é legislar, que é fazer leis, representar as pessoas, né? Que pelo voto você elege, então é representante, e fiscalizar. Como eu já tenho leis para tudo, né? A gente faz menos leis do que fiscaliza. Então a gente precisa fiscalizar muito o executivo, que é o nosso papel, tá certo? E você vota o orçamento. Então, o orçamento é autorizado, é votado na Câmara Legislativa. Quem faz o orçamento é o Executivo. E você faz emendas, por isso chama emenda. Eu emendo ao orçamento recursos que, a partir da minha representação de um grupo da população, me colocou como prioridade para que que o Executivo botasse recursos em tal lugar. Aí eu pego esses recursos que estão à minha disposição e emendo o orçamento. É uma emenda ao orçamento para, por exemplo, fazer a quadra coberta lá da coisa, para fazer o campo sintético, para fazer a UPA, sabe? Então, como a gente tem essa experiência, eu acho que na pergunta anterior, isso tudo vai ajudar a gente no Senado a, vamos dizer assim, começar dia
1º de janeiro já trabalhando, já fazendo as coisas. Não temos que aprender, temos que fazer, trabalhar, ter produtividade e fazer o recurso chegar da melhor maneira possível. Bem, o senhor é candidato pelo PDT, né? Que decidiu lançar a candidatura própria para a presidência da República. E aí eu gostaria de saber, para você, qual é a importância da candidatura do Ciro Gomes em 2022? Olha, eu acredito muito em projeto e em planejamento. Eu sou um homem de planejamento. E a gente tem o Plano Nacional de Desenvolvimento, escrito e descrito, está num livro, inclusive, do Ciro. Então, eu acho de uma importância enorme, porque o Ciro virou a referência, porque quando ele está lá, ele fala, ó, eu vou fazer assim, ó, esse recurso sai daqui, feito desta forma, vou taxar as grandes riquezas, ele fala de onde saem as coisas. Eu vou fazer um trabalho para... Eu tenho 65 milhões de pessoas endividadas e no Serasa. Eu vou fazer um plano que vai fazer assim, desta forma, com juros tal, com a Caixa Econômica. Então, ele está balizando os outros governos com um projeto de desenvolvimento brasileiro, tá certo? Então, a importância para mim do Ciro é que ele é uma referência, um balizador de política pública para enfrentarmos essa grande crise que está aí. Porque se você for perceber, da forma como foi feita, com essa visão um pouco míope, né, de curto prazo, porque 4 anos é um curto prazo. O Ciro fala de chegar em índices em 30 anos, né, 15 anos, então tem todo um trabalho, mas tem que começar agora, mas de forma organizada, regulada, não populista. Você pegar o auxílio de R$600 é importante? Claro, é um programa de transferência de renda. Mas se eu faço um programa de transferência de renda sem ascensão social, é populismo, né? É cabresto, é o coronel de novo fazendo. Então, eu preciso fazer a porta de entrada porque eu tenho uma crise. Se eu preciso fazer transferência de renda é porque tem alguém passando fome, passando necessidade. Eu preciso fazer essa pessoa entrar no sistema, consumindo para o sistema rodar. Essa é uma lógica de nós entendermos isso, porque senão vira, eu vou dar o Vale Gás, não sei o quê. Sim, tá bom, toma o Vale Gás aqui. Aí fica a vida inteira dando Vale Gás. Por que eu tenho que dar o Vale Gás? Por que é obrigatório? Por que o governo tem que dar? Porque a pessoa não tem emprego. Por que não tem emprego? Porque a política do governo está errada. Porque eu não fui na causa. Aí, o que é o Vale Gás na realidade? Assim, estou com dor de cabeça, tomo aspirina. Aí passa a dor de cabeça, no outro dia, dor de cabeça, aspirina. Só que o problema, a causa da dor de cabeça, você não passa com aspirina, você passa dor de cabeça. Mas o que está te causando dor de cabeça, às vezes é uma doença de fígado, de rim, que você tem que atacar. Então, a gente tem que ter a profundidade do conhecimento, por isso o Ciro tem isso e é muito legal. Eu recomendo ler a obra, ler o Plano Nacional de Desenvolvimento, fazer um estudo. Claro, tem coisas ali que pode dar certo, pode dar errado, é um plano. Plano é assim, né? Eu vou fazer isso. Aí você faz, opa, peraí, vou corrigir assim agora. Agora você não tem plano, você vai para lá, depois vai para cá, depois vai para lá. Eu falo que a política e os políticos se divorciaram litigiosamente, litigioso é com briga, né, da gestão pública, da boa gestão pública. E aí o que acontece é isso. Toda vez que entra um governador novo, um presidente novo, muda a política toda, né? E como é que faz, cara? Você vai começar tudo de novo? Você entendeu? Então, assim, por isso eu acho que o Ciro tem muita importância e é uma referência, porque ele dá um ponto de início com continuidade ao longo de 30 anos. Uma política que vai construindo. Porque você imagina, a gente fica todo de 4 em 4 anos começando de novo, é muito caro isso e não dá, né? Não vai para lugar nenhum, né? Que é o que acontece na democracia representativa brasileira com o presidencialismo de coalizão. Sim. E Joe, quais bandeiras você quer levar para o nosso Senado? Bom, primeiro, eu acho que eu sou a pessoa da questão da sustentabilidade, né? Então, o mandato nosso tem um nome e tem uma missão. Como foi na Câmara, chama Mandato Brasília Sustentável. Então, o grande objetivo do trabalho no Senado é tornar a capital da República uma cidade sustentável e levar o tema sustentabilidade para a pauta do Congresso Nacional. Essa é o macro, né? Agora, quando a gente começa a falar, mas o que leva a isso, né? Porque sustentabilidade você tem um tripé e mais uma questão que é cultural, né? É o ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável e culturalmente aceito. Essa é a lógica e tudo que está envolvido nisso. Então, no Senado nós vamos fazer isso. Agora tem alguns projetos, por exemplo,
A gente está com fome hoje, né? As pessoas estão, 33 milhões de pessoas entraram de novo na linha da pobreza passando fome no nosso país. E isso afeta demais as crianças que estão em formação. Então, uma criança que passa fome, ela tem sequelas pro resto da vida, né? E a escola, onde ela estuda, é um lugar dela se alimentar e com segurança alimentar. Só que a escola tem a alimentação do escolar que vai de segunda a sexta. O menino não passa fome sábado e domingo? Passa. Passa fome nas férias? Passa. Então a gente tem um projeto para botar alimentação escolar todos os dias do ano. E essa alimentação vindo do agricultor familiar, preferencialmente orgânico, no entorno da escola, gerando um modelo de economia circular local. Essa é uma lógica que nós vamos botar na pauta no Senado. A outra coisa é ciência, tecnologia e inovação. Um país que não investe em ciência, tecnologia e inovação é um país sem futuro. Não tem futuro, né? E, infelizmente, vou dar um exemplo que eu tenho, que eu estou o tempo inteiro junto, que é a Embrapa, né? A Embrapa não tem recurso para pesquisa. Ela só tem o dinheiro de pagar as pessoas, mas não tem recurso para pesquisa. Isso é um absurdo, num país que é a locomotiva mundial do agronegócio, né? Então eu quero ser um senador que vai buscar recursos para ciência, tecnologia e inovação, para a Embrapa, para o CNPq, Fundação Oswaldo Cruz, e é lá que a gente vê isso, é lá nas comissões, né, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Agricultura, que a gente vê essa questão dos recursos. Então, que a gente quer fazer um fundo para a Embrapa, que ela independa de governo, para não ter também aquela coisa do dono, sabe? Ah, não, porque... Não, é Estado, política de Estado, né? Então, a gente quer focar muito em ciência, tecnologia e inovação, que no fundo é educação, que vai dar suporte para as escolas. A gente chama das escolas, se você for ver, o meu partido tem Leonel Brizola, tem Darcy Ribeiro, que foi o fundador aqui da Universidade de Brasília. A gente quer com isso fazer essa tradição do PDT ter um papel importante no nosso mandato, que é a educação. Então, recursos para as universidades federais, eu tive a oportunidade de ajudar à época na criação, participar, colocando recursos nos institutos federais, que para mim é a qualificação profissional técnica para os jovens, né? A questão do tecnólogo baseado, ligado na cadeia produtiva, porque a gente precisa dar qualificação para as pessoas, mas eu não posso simplesmente, eu tenho um curso superior em quê? Por ter um curso superior, porque aquilo é para fazer um concurso, mas eu não tô formado, não tenho formação. A gente acredita muito na felicidade, a felicidade é conhecimento, pertencimento e reconhecimento. Então a gente vai construir toda essa questão a nível de Senado, para que a gente possa ter um mínimo de esperança de novo e que a gente possa fazer Brasília virar a grande capital da América Latina, cultural, ambiental, da parte administrativa, para que a gente tenha condição de dizer, sou brasiliense com muito orgulho. Quais foram os seus principais feitos na política institucional? Bom, a gente construiu muitas coisas. Institucionalmente, eu acho que a valorização do servidor público foi uma coisa... em todos os lugares que nós passamos, nós acabamos fazendo concurso, né? Concurso público. Porque o servidor público, hoje ele está muito desvalorizado, porque a sua autoestima está lá embaixo. Por que a autoestima do servidor está lá embaixo? Porque normalmente o político chega e muda a chefia, e a chefia fala, agora vai fazer outra coisa, vai para lá. E ele já estava fazendo uma coisa, ele se sente desvalorizado, desmotivado, e ele fala, não, eu tenho que, se há uma ameaça, eu vou cuidar dos meus aqui, porque eu preciso me preservar, que é natural do ser humano. Então, a gente fez muitos trabalhos de formação. Eu tenho uma escola do governo aqui em Brasília, que é como se fosse uma universidade corporativa, sabe? E a gente precisa formar gerentes, formar pessoas. Todos os concursos que a gente fez, por exemplo, concurso da Câmara na banca, eu falei, eu quero servidor público empreendedor. Eu tenho empreendedor. Mas empreendedor como servidor? Claro, todo servidor público empreendedor é mais feliz, porque ele está sempre mudando, está sempre inventando coisas novas. E a gente dá apoio para isso, né? Mas a gente fez a questão da política de mudanças climáticas, que é uma lei importante que a gente fez, que institucionalmente coloca, por exemplo, para o Estado, que ele tem que ter a frota pública toda a biodiesel ou elétrica, a biocombustíveis ou elétrica. Nós fizemos isso em 2013, imagina, em 2023 já era para estar 100%, porque era 10% ao ano, né? Então, não aconteceu porque o executivo claudicou, não fez. Tem uma lei interessante que a gente fez, que é a Lei de Logística Reversa de Medicamentos, né? Porque se você for ver, o custo com saúde no Distrito Federal, no Brasil todo, saúde, você sabe, todo lugar tem problema, né?
Então nós construímos planejamentos estratégicos, etc., etc., com o poder do legislativo, então legislativo, legislando lei, que foi muito legal, sabe, de dar caminhos para a saúde pública no Distrito Federal. Então o SUS, por exemplo, foi um trabalho que a gente fez lá atrás, dos agentes comunitários com Palm Tops, né? E agora a gente quer refazer com a UNB, foi feito com a UNB na época, né? A ideia é o agente comunitário no seu smartphone faz todo o trabalho de telemedicina na casa da pessoa e sai de lá já com tudo marcado, com o exame marcado, com todo o processo marcado de lá. Não precisa a pessoa ir num hospital ou ir num CRAS, ficar numa fila. O agente comunitário vai, porque isso é uma condição de saúde coletiva, não de doença coletiva, porque o hospital é doença, né? Claro que você tem que fazer a gestão dos hospitais, eu fiz planejamento estratégico de alguns hospitais aqui de Brasília, a gente tem toda uma noção de como fazer, agora precisa recurso e precisa vontade política, né? Mas assim, a gente trabalhou muito, 71 leis e mais 2 emendas à lei orgânica do Distrito Federal, foi um dos deputados mais produtivos que já teve naquela casa, não foram leis de dia, de tal, foram leis construídas com a comunidade a partir de um modelo que nós formulamos e colocamos lá dentro da Câmara, que está lá escrito e descrito, né, de como fazer uma lei. João, como você comentou, uma das figuras mais importantes da história do PDT é Leonel Brizola, mas hoje é visto o seu partido como indo cada vez mais à direita. Por exemplo, ano passado o Ciro Gomes pisou em um palanque junto com o MBL. Para compor uma chapa, ele quis conversar com União Brasil, que é a partir do Luciano Bivar, que deu o PSL para o Bolsonaro em 18. A minha pergunta é, você vê que o PDT está indo mesmo para uma direção mais à direita e vê até um novo PDT diferente daquele idealizado por Brizola? Não, de forma nenhuma. Na realidade, nós precisamos também ver a nova esquerda, né? Eu acho que o sentimento, eu quero saúde pública. O que é saúde pública? Tá certo? Para o cidadão. Então vamos olhar o foco no cidadão, né? Que é o meu cliente, vamos dizer assim. O foco no cidadão, o serviço prestado ao cidadão por um governo que se propõe, né, a gerir os recursos da sociedade. O governo não tem dinheiro, o dinheiro é captado de impostos, né? Então o governo cobra taxas para as pessoas, para que ele possa pegar esse dinheiro e prover esta mesma sociedade que pagou de serviços básicos, como educação, saúde, segurança, para que haja uma equidade maior entre as pessoas. Lembra da democracia, Lavoisier, todo esse processo? É mais ou menos isso. Então, quando a gente fala do PDT, tá vindo para cá ou para lá, vamos olhar as políticas que o PDT tem feito, porque essa é uma lógica. O trabalhismo, né? A gente está falando agora de uma corrente chamada ecotrabalhismo, né? Que é o trabalhismo com sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, eu estou vendo pessoas, ambiente, que é o ESG hoje, né? Essa agenda ESG, né? Que a gente está falando para todo lado, que é uma realidade que está vindo de uma forma muito grande. Então, o que a gente está tentando fazer nesse novo processo, nessa questão do PDT, nessa evolução, que é um partido que você pode olhar, um partido que tem pessoas muito importantes, legais, bacanas. Eu não vejo o Ciro fazendo esse tipo de coisa, claro, de forma nenhuma, eu realmente não vejo. Eu acho que o Ciro foi importante para o Lula, por exemplo, na sua caminhada, mas a gente precisa ter essa questão da mudança do poder, né? A gente precisa trabalhar. Aqui em Brasília, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente teve Joaquim Roriz, lá para trás, antes dos outros governos, que Joaquim Roriz vocês mesmos já não pegaram, né? Mas depois de Joaquim Roriz tem o Arruda, sai preso do governo. Depois vem o Agnello, um monte de problema, vocês viram aí que está acontecendo. Aí entrega para o Rodrigo Hollenberg, que perde a eleição, não consegue fazer o segundo turno, entrega para o Ibanez, que faz esse monte de obra. Então, você tem um modelo econômico acontecendo. Que, se você for ver em relação à esquerda ou direita, é mais para a direita do que para a esquerda, mas foi feito por governos ditos de esquerda. Então, essa questão conceitual, eu acho que nós precisamos revisitar. Eu não vejo que subir em palanque para lá e para cá mude o conceito das pessoas, tá certo? As relações dos governos de coalizão,
Então nós vamos dizer, o Ciro está indo mais à direita, tá bom. E quando precisa se fazer a questão lá lá atrás e precisou ter um vice do MDB, do PMDB lá, o Michel Temer com a Dilma. O que significou aquilo? Foi o PT indo à direita? Então assim, eu acho que a gente precisa parar um pouco para pensar e sair um pouco dessas polarizações e entender exatamente os processos conceituais, né? Eu, como falei para você, eu gosto muito do termo democracia social. Então eu sou um social-democrata, que estou no PDT, faço questão de estar lá, de levar conceitos da social-democracia nessa dimensão para ser discutido e debatido, tá certo? Então eu acho que a prática precisa ser o grande jogo, né? Quando o Brizola vem e fala, vou criar os CIEPs, e cria CIEPs, aquela é a prática que nós queremos resgatar. Para fazer aquilo eu preciso ter recurso, para ter recurso eu preciso gerir. Eu não posso simplesmente entregar. Vou dar um exemplo de orçamento secreto, né? Olha o valor, o tanto de dinheiro foi desperdiçado, jogado fora no orçamento secreto, sem um mínimo plano. Mesmo que tenha sido sem corrupção, que eu não acredito, porque a gente sabe que foi com muita corrupção, né? Em todos os lugares, vai explodir para tudo que é lado, que foi feito sem controle, né? O próprio nome fala orçamento secreto, né? Que ninguém sabe. Agora, o que saiu? Saiu dos programas de governo, saiu de tudo para entregar na mão do deputado para ele fazer política de voto, tocar por voto. Botar caminhão, trator, sem necessidade. Tem 50 caminhões, vem aí galera, vamos lá, você quer um caminhão, você quer um trator? Mais ou menos assim. Aí no final, depois, não, eu dei o trator, você precisa votar em mim. Sabe? Um negócio completamente maluco. Voltando ao período dos coronéis e tal. Mas quando o Ciro propõe toda essa mudança, todo esse trabalho, ele todo dia bate na mesma tecla, né? Olha, eu estou falando que o caminho é por aqui, tal. E ele precisa de alianças para se fortalecer, para poder botar aquele programa que está lá, que tem bases filosóficas, coletivas, comunitárias, participativas, que estão completamente ligadas com a questão humanista e progressista, aí a crítica acontece. Agora, precisa, né? Olha o formato do presidencialismo de coalizão. Mas o Ciro também propõe uma mudança de governança política e mostra como fazer a mudança de governança política. Porque a governança política que está aí acaba sempre no centrão, não acaba. E o que é a relação do centrão se não de troca? O que é a relação do centrão se não de troca? Eu quero um ministério. Então tá. Vou dar 2 ministérios para você, aí você vai ver o partido... vou dar o Ministério da Integração e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Não tem nenhum expert em nada disso. Para quê? É uma troca terrível, porque não tem projeto. É só poder. Tá certo? Então assim, eu não vejo... Eu sou um admirador do Ciro, da forma, da inteligência dele, da forma... Eu sei que acho que ele precisa um pouquinho mais de inteligência emocional, mas assim, o cara como o Ciro, que já foi tudo, né? E tudo que ele fez bem feito. Não tem nada, nenhum processo, assim, esse processo aqui, o cara... Não, ele não tem processo. E ele já foi tudo, você entendeu? Então, ele não é rico, precisa viver de salário e tal. Então ele se dedicou à política, à boa política, às boas práticas da política. Tem um plano, tem livro escrito, estudou, fez não sei o quê, praticou, executou. Mas é um negócio completamente maluco, né? Esse é o Ciro, cara. Só que ele é esquentado, ele não deixa... xingou a mulher dele, ele vai para cima, ele acha que tem que defender as pessoas próximas a ele. É ser humano. Para mim, tudo bem. As pessoas, mas ele na posição que está, tudo bem, eu até concordo, sabe? Mas fazer o quê, né? Ele tem o seu lado bom, que é ser um homem público correto, que nunca teve problema, que já foi tudo na vida, né? E foi tudo que ele fez, foi bem avaliado, foi bem feito. Ministro, governador, deputado, tudo. Então eu só posso aplaudir o Ciro, né? Eu não posso criticá-lo e não está indo para a direita, essa direita maluca que está aí, porque eu acho que não tem... O termo conservador ao extremo é mais apropriado do que uma direita, né? Então, assim, eu quero revisitar esses conceitos, na realidade é isso, sabe? Eu queria revisitar conceitos
Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de uma ESG, né, uma agenda ESG, ela é de direita ou de esquerda? Então, pô, nem direita nem esquerda, cara. A gente tem que ir para frente, olhar para frente, melhorar a vida das pessoas com humanismo, né? Um processo progressista, de prosperidade, nós precisamos de prosperidade. Então vamos largar a mão dessas coisas, eu acho, minha opinião, vamos para frente. Bem, uma vez eleito, quais são os seus projetos para a juventude? A gente vai revolucionar o Senado, vai ser um mandato do senador com o pé na cidade, fazendo muitas coisas. Primeiro, eu acho que a questão do jovem hoje, né? Eu quando eu estava na época a gente chamava de segundo grau, né? Eu fiz no Leonardo da Vinci, então eu estudei na 204 Sul, depois estudei no Colégio Dom Bosco, Leonardo da Vinci, depois o UNB, né? Aí depois fiz CEUB, depois fiz um curso na Alvorada, Faculdade Alvorada, que era de sistemas, né? Que eu fui do Exército, fui analista de sistemas do Exército durante 6 anos. E eu queria muito, eu não queria fazer concurso público, eu queria ser empreendedor, produtor de comida, queria ter roça. E eu sei das dificuldades que eu passei por não ter apoio, né? Então a gente quer... Hoje você tem políticas, primeiro emprego, etc, 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 os estágios, Bora Vencer, tem um monte de iniciativas legais aqui. A gente quer fortalecer muito os institutos federais, as escolas técnicas, os tecnólogos e as startups. Criar o oceano azul das startups em Brasília, para que os jovens tenham condição, capacidade de criar e alavancar. A gente trouxe a Campus Party para cá, né? A Campus, que é aquele encontro, fui eu, quando secretário de Trabalho, que trouxe para cá, porque eu achava um evento que a gente não podia perder de jeito nenhum, era a cara de Brasília. Até sem dinheiro, eu falei com o Francisco, que era lá do Instituto Campus, fechado, eu pago, vamos trazer, não sei o que, e trouxemos, né? Só que eu falei para ele, olha, nós vamos botar recurso público nisso, na época eram 2 milhões, mas eu vou fazer assim, no primeiro ano 2, no segundo ano 1, no terceiro ano 0, e você fica autossuficiente. Só que eu quero um legado para Brasília. Foi feito uma pesquisa que os nossos jovens, especialmente os jovens de periferia, a escola ainda está no século XIX, né? E o jovem já está no século XXI. Então eles evadem, evadem aqueles que são mais inquietos, que têm um nível de inteligência alto, eles evadem, porque a escola não é atrativa para eles. E quando eles evadem, nós fizemos um estudo aqui no Itapuã, eles não encontram um equipamento público do lado de fora, eles encontram um bar e um traficante para cooptá-los, tá certo? E a gente perde esses meninos, porque são talentos, né? E eles morrem entre 20 e 25 anos nesse mundo do tráfico, que é isso que existe. Então, o grande problema crônico que a gente vive é a perda dos nossos talentos jovens nesse sentido. Então eu estou falando num quantitativo muito maior do que a classe média possa imaginar, média e média alta. Tá? Então o que nós podemos fazer para resgatar esses meninos? Que equipamento? Nós montamos aqui um exemplo, foram os laboratórios de robótica. E é que a gente quer escalar isso no Brasil. Escalar é botar 10 mil, 20 mil desses, né? Porque os meninos estão lá, começando, primeiro ano, eles já estão no laboratório. É uma metodologia muito legal, que envolve a comunidade, as lideranças da comunidade. E esses meninos começam a ganhar dinheiro, muitos deles fazendo beat, fazendo batida no celular. E já começa a ganhar dinheiro com gamificando, porque nós estamos num outro momento. Então a gente precisa ir para o mundo gamificado. E essa é uma lógica que a gente quer trazer para cá, e esse é o mundo dos jovens, né? Então a gente está trabalhando muito nisso, a gente quer criar a legislação e a política, porque você começa, as oportunidades, o emprego está mudando e vai mudar muito em 10 anos, não vai ser mais do jeito que a gente imagina, né? Isso está posto e colocado, né? Então assim, quem sei lá, 10 anos atrás falaria de ser motorista de aplicativo? E ganhar a vida e ser classe média sendo motorista de aplicativo. Você entendeu? E aí iFood, Uber Eats e não sei o que, essa coisa toda que está no nosso... games, isso tudo são games, né? Eu sou piloto de drone. Eu contrato lá um drone, lá na Fazenda Malum, que sobe, tudo mapeado, e distribui ovinhos de insetos que são benéficos.
para insetos que comem outros insetos, soltos por drone. E custa R$150 o hectare. O cara faz 20 hectares, 30 hectares num dia, 3 mil, 4 mil reais por dia que o cara... Então, você entendeu essas novas profissões? A gente quer fazer um trabalho muito forte nisso. Dá outro exemplo. As pessoas com deficiência, né? Brasília tem lá, o Brasil tem 20 milhões, 30 milhões de pessoas com deficiência. Você não tem as profissões regulamentadas, um cara de Libras. Você pode querer ser um tradutor de Libras. Hoje você precisa muito e a gente está cada vez com mais políticas para as pessoas surdas. Você pode ser um tradutor, mas não está regulamentado. Então nós vamos regulamentar no Senado, vamos trabalhar na regulamentação de todas essas profissões que estão aí, que ainda não tem regulamentação e que precisam de regulamentação, certo? Essas especificamente no Distrito Federal, todos esses programas hoje, Bora Vencer, Primeiro Emprego, a gente quer reforçar recurso para eles. Porque você precisa muito do primeiro emprego e precisa receber, né? Você tem que ter... Agora, você está fazendo estágio, você recebe R$500 por estágio, com o preço da passagem daí, que está aí, você paga 450, aí você recebe R$50 por mês, você fica? Porque é pendular, as pessoas estão morando longe de Brasília. Vamos na causa, a moradia é longe, emprego é longe. Então a gente quer trazer as agroindústrias para cá, para o entorno. Eu já falei com 2 cadeias muito grandes, que é algodão e couro, tá? E elas são altamente empregadoras, mas não só. Então, a gente fez isso, as plataformas tecnológicas, centros vocacionais tecnológicos, quando eu estava no Ministério, isso é uma outra coisa que a gente leva um tempo para explicar, tem a ver com tecnologia, inovação e ciência, tá certo? Que eu acho que é o grande futuro nosso. Ela permitiu em um determinado lugar a gente montar um processo desse com algodão, e lá a Leves hoje faz o jeans dela. Só que ela tem o jeans, ela faz a fábrica do lado. Então tem emprego para designers de moda, tem emprego para pessoas ligadas a aplicativos, que são coisas que estão aí, que precisam ser colocadas. Então a gente quer trabalhar muito nessa questão do Oceano Azul das startups. Todos os programas de primeiro emprego, no ensino técnico e tecnológico, nós temos 10 campos aqui, 10 campos do Instituto Federal, abertos para rodar, especialmente para os meninos que fazem escola pública, né? Então a gente eu estou sonhando de novo, E eu fico muito feliz porque assim, eu fico parecendo pinto no lixo, sabe assim, louco para poder fazer. E por isso a gente está nessa caminhada, nessa jornada, a gente tem muita experiência, tem muito o que fazer, tem time, né? Eu sou de time, não sou um jogador sozinho, eu tenho um grupo de pessoas que estão conosco também com muita esperança de voltar a ter esperança. Joe, como você falou, a gente vive hoje na política institucional a democracia de coalizão. Quais transformações você acha que precisa ser feita no Senado para mudar toda essa narrativa de corrupção no nosso país? Bom, primeiro, a governança política precisa mudar, né? As reformas precisam passar, a reforma política precisa passar. E se você perceber, eu vou voltar ao Ciro, né? Tem uma fórmula para isso, né? Os partidos hoje ficaram muito poderosos por causa do fundo partidário, né? Não é uma coisa que a sociedade aprove, né? É dinheiro público, né, que está sendo colocado na mão dos partidos para que elas elejam, para fazer uma coisa mais igualitária, né? Então, quem não tem dinheiro tem o fundo partidário, que aí pode ter oportunidade. As mulheres têm, né, os 30%, e assim vai, as cotas, etc. O problema, cara, é que a sociedade, a cultura brasileira não é assim. Então acaba os poderosos, que têm mais possibilidades, os que têm mandato, acabam recebendo mais. Aí você vai aumentando a distância. Então essa forma igualitária devia ser igualitária. Todo mundo recebe o mesmo tanto. Mas não, a decisão não, você tem o teto, você tem 50 mil, você tem 30 mil, por quê? Então essa é uma coisa que a gente precisa resolver e eu quero trabalhar em cima disso daí, tá? A outra coisa é falta de projeto. Não tem projeto, os governos não têm projeto, aparece projeto, cai de paraquedas no projeto, não tem projeto de longo prazo. Falei esses dias aqui para o governador, que eu falei, governador, governar é uma corrida de revezamento com passagem de bastão. Então, provavelmente, o bastão que você pegou do governador passado fez com que você inaugurasse obras que começaram, às vezes, 3 governos atrás. E você vai deixar obras aqui que vão ser inauguradas 2 governos na frente, por causa do ritmo, do processo, da burocracia do Estado.
Então a gente precisa trabalhar. A segunda coisa, cara, nós precisamos trabalhar muito essa questão burocrática, burocracia, porque as dificuldades fazem com que esse semipresidencialismo que a gente vive, com um Congresso realmente muito forte e um Supremo metendo o bedelho onde não deveria meter o bedelho, porque o Congresso ele se fortalece enfraquecendo o Executivo e vira essa coisa, aí você tem um modelo de Supremo, de escolha para o Supremo, né, que no meu entendimento deveria permitir também o recall, tá certo? O que é o recall? Cara, eu elegi você, tudo bem, mas você não fez nada do que você tinha falado, eu quero te tirar. Você entendeu? Então, a gente vai trabalhar numa política de recall, seja no Supremo, seja no próprio Congresso. E aí você tem condição de você combater minimamente essa coisa dessa coalizão que fica ali, aquele centrão, num efeito troca enorme. E aí o Ciro fala de uma coisa muito interessante que são os plebiscitos. Vou botar para o Congresso. Legal. Se o Congresso não resolver, da forma como republicanamente, tal, eu boto para a população, faço o plebiscito para a população decidir. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito as ferramentas, e hoje você tem ferramentas, você tem um laboratório hacker no Congresso, que permite a população participar de tudo. Eu quero transformar isso em legislação, em obrigatoriedade, tá certo? E aí você aqui, a escola aqui pode ter um assento, por exemplo, num conselho que vai definir como é que deve ser o voto da bancada do Distrito Federal. Porque senão, você elege seu representante e fala assim, vai, não quero mais saber de você. Aí ele faz o que ele quiser. Vou dar um exemplo, claro. O governador se elegeu dizendo aqui, eu não vou privatizar nada de empresa pública. No outro dia privatizou a SEB, sem falar com ninguém. Ninguém. Não falou com ninguém. E não teve a Câmara para fiscalizar. Quando eu fui da Câmara, eu criei uma comissão lá, permanente. Comissão de Fiscalização e Controle, que era para fiscalizar a política pública. Então, o governador entra, registra o plano de governo lá, no máximo 90 dias, e a Câmara começa a fiscalizar. Eu levei lá o secretário de Saúde, levei o secretário de Segurança, porque eles tinham que falar, não. Na época da campanha, eu falei que ia fazer isso, isso, isso. Aí eu falava lá, vem cá, o que é que você já fez do que você falou? Aí ele ia lá mostrar. Ah, mas aí o que é que faltou? Ah, não, faltou orçamento. Aí a gente trabalhava na Câmara para fazer orçamento para ele. Ah, não, isso aqui faltou... Ah, não, peraí. Aí a gente tinha condição de advertir o governador porque não estava fazendo o que ele falou que ia fazer. Porque senão é muito fácil, né, gente? Você entra falando um monte de coisa, mente um monte e depois lá fala, não, eu me elejo para o Senado, vou ficar 8 anos lá, vou fazer um monte de coisa, um monte de promessa, depois, não, tchau. Aí é brincadeira. Então, eu acho que nós precisamos fazer legislação, leis, que possa regular isso. É regulação. Eu não posso simplesmente acabar 40% de uma floresta nacional para regularizar uma coisa do nada, só para ganhar voto porque agora é eleição. E aí quem sofre? Quem mora lá. Quem sofre? O habitante do Distrito Federal que vai ter racionamento de água e etc, etc. Agora, a pessoa que fez isso sofre? Nada. Vai ser eleito, tem voto, isso aqui. Bem, hoje fala-se muito no greenwashing, né, a lavagem verde, que muitos pesquisadores acreditam estar institucionalizado nas empresas e no governo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E você, né, é um candidato que defende a bandeira da sustentabilidade, e pensando nisso eu gostaria de saber quais serão as suas propostas, se você acredita que é possível contornar esse problema e como você vai contribuir para assolar com esse comportamento. Bom, primeiro, o mercado diz tudo, né? E o mercado ele se autorregula, vamos dizer assim. Lógico que tem que ter o papel do Estado nessa brincadeira. Eu vou dar um exemplo. Hoje, para você ser orgânico, você tem uma lei que diz exatamente o que é e tem um selo de certificação que é feito por certificadoras que visitam a empresa, fazem um checklist baseado na lei do Ministério da Agricultura e fala, está tudo ok, portanto, te autoriza a usar o selo, tá certo? Então, essa é a lógica. Quando eu as empresas estão no mercado, né, e o mercado quer produtos veganos, frescos, naturais e tal, há uma vontade muito grande das empresas de falar, não, esse mercado eu quero, e ela pular a cerca, em vez de construir a cerca, porque leva tempo. Então ela cria histórias, máscaras e etc, né?
Aliás, é a mesma coisa dos políticos, se você for olhar, dá para você, a pessoa inventa história. A gente precisa regulamentar isso, e esse processo de regulamentação é legislação. Então, a gente quer criar algumas... Porque eu sou do mundo orgânico, eu participei da legislação de orgânicos desde o começo, né? Em 97, eu já participei da primeira rodada de conversa sobre a normatização dos orgânicos, que não deixa de ser uma questão de levar produtos sustentáveis, de criar empresas sustentáveis, etc., né? E hoje no mundo inteiro você já tem conceitos chegando, por exemplo, quando você fala das empresas B, né, que são as B Corporations, no Brasil tem 2 ou 3 só, que tem no DNA a questão da sustentabilidade. Elas não são certificadas, elas nascem com isso. Se eu não me engano, a Natura tem essa coisa, e a gente está construindo caminhos para que as empresas possam andar para isso. Agora, claro, quando você faz um greenwash, você está fazendo uma sacanagem. Vou vender um produto que, na realidade, ele só tem uma casca. Tá? Então, nós vamos criminalizar de alguma forma, a partir de legislação, esse processo. Você precisa fazer isso, tá? Por multa, por uma série de coisas, porque no fim, uma empresa que faz um negócio desse, ela tá enganando a população. É como um político, que é todo bonitinho por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? E ele engana a população, mostrando uma coisa que ele parece que é, mas ele não é. Você entendeu? Então ele mente, e ele é greenwash, né? É mais ou menos isso. Um político greenwash, que ele se traveste de uma coisa, para que as pessoas comprem ela de um jeito, pensando que é aquilo, e na realidade ele não é aquilo. É isso que a gente vai... Para isso eu tenho que criar legislação que possa punir esse processo, mas eu também tenho que ter legislação que possa premiar quem faz corretamente, entendeu? Porque senão eu fico sempre na fiscalização, na auditoria, e é sempre um negócio para trás, né? Eu preciso fazer... eu falo que as empresas precisam ser também reconhecidas na coisa boa que ela faz, pelo Estado, entendeu? Essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, e tem que fazer o processo de punição, mas também de premiação de quem faz corretamente. Essa questão de vender coisas dizendo que é uma e na realidade entregar outras. Essa é a lógica. E Joe, vamos então para o nosso bate-bola. Qual legado, caso eleito, você quer deixar para a política brasiliense? Sustentabilidade, Brasília sustentável e transformar a Brasília na capital da América Latina. O que te diferencia dos outros candidatos e o que você tem a proporcionar que os outros não têm? Experiência, seriedade, vontade, paixão e uma experiência de vida que inclui o público e o privado, sem nunca ter misturado os dois, levando sempre a ideia da qualidade de vida e da valorização das pessoas. E para finalizar, como você sabe, esse é um projeto inteiramente roteirizado, dirigido e apresentado por jovens. A gente gostaria então que nesse momento final você dedicasse aí um recado para a juventude e para os estudantes que assistiram a entrevista até aqui. Se aproximem da política. A política feita de boa forma, ela se ela for tida como profissão, ela é a mais vil das profissões. Como vocação, ela é a mais bela das vocações, porque ela é a forma de proporcionar a felicidade para as pessoas. Se envolvam com a política, com a boa política, porque vocês vão patrocinar, deixar legado e fazer as pessoas e tornar as pessoas e as comunidades mais felizes. Bem, pessoal, esse foi o candidato ao Senado, Joey Vale. Muito obrigado pela sua presença, candidato. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês e contem sempre comigo. E fiquem ligados nos próximos episódios do Folha Talks. Até mais, gente.